Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda a reverência em nome do Senhor Jesus, para mais um culto, E um culto, ele só acontece quando existe a adoração a Deus, E a perfeita adoração a Deus, ela existe quando nós elevamos para Ele todo o nosso pensamento, nosso coração, quando nós paramos tudo que nós estamos fazendo para nos dedicarmos naquele momento a aprender aquilo que agrada a Deus, ou seja, a conhecermos pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada. Então que durante a pregação dessa mensagem, que durante a leitura, a meditação da palavra de Deus, nós possamos adorá-lo e assim sendo, cultuá-lo. E através desse culto, o Espírito Santo trazer para as nossas vidas a revelação de todo o poder que está nesta palavra, para nos trazer as promessas e as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Qual que é o segredo do sucesso das pessoas? Nós sabemos que todas as pessoas na vida, no mundo, que tiveram sucesso, que foram bem-sucedidas, que alcançaram seus sonhos, seus planos, todas essas pessoas, elas tiveram que superar todas as dificuldades. Então, quem tem sonhos, principalmente quanto maior for o seu sonho, maior for o seu objetivo que você almeja, maiores serão os obstáculos. Então, há necessidade da superação de todos os obstáculos. Assim é no mundo que nós conhecemos, no mundo normal, e nós sabemos que, por exemplo, vamos lembrar de Thomas Edison, que para inventar a lâmpada, ele teve que fracassar centenas de vezes, inclusive muitas vezes chamando a comunidade científica, tendo a certeza que o seu invento ia funcionar, mas a lâmpada não acendia, não resistia, dava problemas. Ele enfrentou muitos obstáculos. Thomas Edison enfrentou muitos fracassos, mas ele nunca desistiu. Por isso que nós sabemos que ele inventou a lâmpada e que é um sucesso, teve o reconhecimento de todas as pessoas. Podemos citar outros exemplos, por exemplo, o Santos Dumont, que inventou o avião quando ele, através de conquistar o seu sonho de voar, com um aparelho mais pesado que o ar, o 14 bis, quando pela primeira vez se fez um voo com um equipamento mais pesado que o ar. Então ele conquista seus sonhos, mas ele fracassou inúmeras vezes, lutou, superou obstáculos, Então, o segredo de nós alcançarmos todas as coisas significa a capacidade de nós superarmos todos os obstáculos, todas as barreiras. Mas o que Deus ensina a respeito disso? Como que nós devemos fazer para ter essa força dentro de nós? Qual o caminho que nós devemos seguir? O que é nossa parte? Então, eu queria que você, nesta manhã, aprendesse com a palavra de Deus o segredo de nós superarmos todos os obstáculos e, assim sendo, alcançarmos todos os nossos sonhos, por maiores, por mais distantes que eles sejam. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Marcos, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 26. Marcos, capítulo 4, versículo 26, está escrito assim. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus significa o poder de Deus que se manifesta na vida de uma pessoa, Ele é assim como se um homem lançasse uma semente na terra. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que nós temos a nossa parte. Aqui quando fala que um homem ou uma pessoa lança a semente na terra, significa essa é a parte dela. A parte nossa é nos empenharmos, nos esforçarmos, nos estudarmos, trabalharmos, lutarmos. Essa é a nossa parte. Isso que Deus espera, essa é a vontade de Deus. É como se um homem lançasse em primeiro lugar a sua semente à terra. Mas será que Deus se preocupa realmente com o sucesso nosso? Será que tudo aquilo que nós colocamos na nossa mão, ou seja, tudo aquilo que nós verdadeiramente nos empenharmos, tudo aquilo que nós nos esforçarmos, enfrentando dificuldades e lutando por superá-las, será que Deus ele realmente vai nos abençoar? Então, eu queria que você deixasse marcado aí essa parte de Marcos, capítulo 4, e eu queria que você fosse comigo lá no Antigo Testamento, num livro de Deuteronômio, lá
no Antigo Testamento, é o quinto livro da Bíblia, né? O quinto livro da série do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui no capítulo 28, né, de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, fala assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha só, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então aqui a condição para que o reino de Deus, como Jesus fala naquela parábola lá em Marcos capítulo 4, o segredo, não é, do poder de Deus se manifestar, do reino de Deus se manifestar na nossa vida, é em primeiro lugar ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. E onde está a voz do Senhor nosso Deus? Na Bíblia, na palavra, na Escritura Sagrada. E aí continua: tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então não adianta também somente ouvir e não obedecer. Então nós temos que ouvir a palavra, ouvir os mandamentos e obedecer. Né? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui uma promessa de que você vai ser bem-sucedido. Que eu vou ser bem-sucedido quando nós ouvirmos a voz de Deus e nós tivermos o cuidado de guardar, ou seja, obedecer os seus mandamentos. No versículo 2, a promessa continua: E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, ouvir e obedecer. E aqui vem a relação de bênçãos. Mas eu queria te mostrar que lá no versículo 8, há uma instrução clara para que nós façamos a nossa parte. Ou seja, nos esforcemos, estudemos, trabalhemos, né, nos aperfeiçoemos, assim, fazemos o nosso esforço. Está escrito assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Celeiro significa no teu armário, na tua geladeira, está bem abastecida, ou na tua conta bancária. E aí vem falando assim: e em tudo que puseres a sua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, quando fala assim, tudo que puseres a tua mão, significa que nós temos que lançar semente na terra. O esforço, em primeiro lugar, compete a nós. Nós devemos estudar se nós queremos uma vida melhor, nos esforçarmos, nos empenharmos em nos modificar, mudar a nossa vida, se nós queremos ser uma pessoa melhor, para conquistarmos, né, a nossa família, um bom casamento e assim por diante. Né? Eu queria que você fosse comigo agora lá no livro de Hebreus. E eu queria te mostrar um outro passo. Então nós sabemos que o primeiro passo é nós lançarmos a semente, ou seja, tudo aquilo que nós colocarmos a nossa mão, nos empenharmos, então isso Deus vai honrar. Mas eu queria que você fosse comigo lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35. Né? Hebreus, Novo Testamento, praticamente no final da Bíblia, capítulo 10, versículo 35, está escrito assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão ou recompensa. Confiança, né, nas coisas de Deus traz para nós a recompensa. Mas aí vem uma recomendação: porque necessitais de paciência para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, quer dizer, a qual que é a vontade de Deus? Lançar a semente na terra, ou seja, fazemos nossa parte, nos esforçarmos. Depois que nós fizermos isso, possais alcançar as promessas. E aqui vem a instrução, no versículo 37, que é importante para que nós aprendamos a superar todos os obstáculos. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará. Ou seja, nós temos que saber esperar. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus está falando o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quem não souber esperar, Deus não vai se alegrar, porque a fé, ela se manifesta quando nós sabemos esperar. No versículo 39, aqui, não é, o escritor fala assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A nossa maior conquista, a nossa maior promessa, a nossa maior bênção é a salvação das nossas almas. E a salvação das nossas almas exige que nós superemos todos os obstáculos, todos os problemas que nós vamos enfrentar na nossa vida, sem nos enfraquecermos. Quando nós estamos fortes na nossa esperança, quando o nosso coração está fortalecido, a nossa esperança é forte. E assim sendo, nós não recuamos, ou seja, não cometemos apostasia, ou seja, abandonamos a nossa fé, aquilo que nós sabemos que é a verdade, e assim nós conservamos a nossa salvação. Então, para a nossa salvação,
isso que nós estamos estudando hoje, que Deus está revelando, é importantíssimo. Nós temos a nossa parte e nós temos que aprender a esperar em Deus e confiar em Deus. Agora vamos voltar lá no livro de Marcos, né, que eu pedi para deixar marcado, e nós vamos continuar a leitura. Nós lemos o versículo 26, agora nós vamos ler o versículo 27. Aqui fala, né, que o homem lança semente. Depois fala assim, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. O que quer dizer isso? Aqui indica que o homem ele não sabe como, mas ele aprende a esperar. Então, nessa parábola, Jesus mostra a importância de saber esperar. Para quê? Para que a gente tenha força, não é, de alcançar as promessas de Deus na nossa vida, os nossos sonhos, superando todas as dificuldades que com certeza vão vir, superando todas as derrotas, superando todos os fracassos. Nós temos que estar preparados para receber, não é, esse fortalecimento no nosso coração. E ele vem quando nós esperamos no Senhor. Quando nós não confiamos somente em nós, mas nós confiamos no Senhor. É porque nós vamos dormir. Isso significa nossa confiança está em Deus, nós vamos descansar, nós confiamos nele. Eu queria que você fosse comigo lá novamente em Isaías, que eu vou te mostrar que existe, né, um poder quando nós sabemos esperar. Eu queria te mostrar isso na palavra. Isaías, um profeta do Antigo Testamento, né, Isaías capítulo 40, depois de Salmos, né, versículo 29 fala assim, dá esforço ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Então, todos nós, quando nós enfrentamos fracassos, obstáculos, a tendência é nós nos enfraquecermos. Aquele sonho que no começo estava tão ardente no nosso coração, ele parece ficar muito distante, parece ser impossível de ser conquistado. Então, quando nós ouvimos, né, a palavra de Deus, e aqui ela fala que Deus dá esforço ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, aqui existe uma instrução. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos, quer dizer, os moços, os rapazes, as moças, certamente cairão. Quer dizer, quem não tiver a palavra de Deus na sua vida, vai enfraquecer e vai cair. Mas aí no versículo 31 fala, mas os que esperam no Senhor, então aqui vem o segredo, aqueles que esperam no Senhor, não confiando em si mesmo, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Eu queria que você fosse também comigo, né, para confirmar isso, que é a esperança. Esperarmos em Deus, confiarmos em Deus, Ele nos traz a força para superarmos os obstáculos. Eu queria que você fosse comigo lá no Salmo 27. Né? Salmo 27, versículo 14. Preste muita atenção. A palavra de Deus fala assim, espera no Senhor. Não é? Então, não se fique aflito, confie. Tudo que você está fazendo, o teu esforço, Deus está vendo. Então espera nele. Espera no Senhor. Anima-te, quer dizer, não desanima, não desfalece, não enfraquece na tua confiança, né? No teu desejo, no teu ânimo. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, quando nós sabemos esperar em Deus, quando nós confiamos em Deus e esperamos nele, não é? Aí então ele vai fortalecer o nosso coração. E o nosso coração ficando forte, nós vamos sempre ter, né, ardendo dentro de nós o desejo de conquistar aquilo que nós desejamos, né, apesar de todos os fracassos, apesar de todas as derrotas. Né? Agora eu queria que você voltasse comigo lá em Marcos capítulo 4, para continuarmos a parábola que Jesus trouxe, que nos ensina o segredo da superação, né, que é o segredo da vitória. Né, ou seja, superar tudo aquilo que vai vir de fracasso, obstáculo, de problema. No versículo 28 fala assim, porque a terra por si mesma frutifica. Olha, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então aqui mostra claramente que a terra por si mesma frutifica. O que quer dizer isso? Que as coisas que não estão no nosso controle, a terra não está no nosso controle, estão sob o controle de Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. Então, a terra, ou seja, tudo aquilo que Deus tem controle, né? O universo, né? Deus tem controle do universo, de tudo que nos rodeia. Então, tudo isso está no controle de Deus. Então, a terra, por si mesma, quer dizer,
as coisas que não estão nas nossas mãos, não é? Então essas coisas Deus, através do seu poder, Ele vai fazer frutificar aquilo que nós estamos plantando. Não é? Eu queria que você deixasse mais uma vez marcado aí, e você fosse comigo em Isaías, e você vai ver que isso, não é uma promessa de Deus, né, para aqueles que esperam em Deus. Então a palavra-chave é saber esperar em Deus, fazer nossa parte e saber esperar em Deus, não desistir. Olha só, Isaías 64, versículo 4, fala assim: porque desde a antiguidade, né, Isaías 64, capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que neles espera. Então, a terra, não é? Ela vai receber o poder de Deus. Deus vai trabalhar, ou seja, vai fazer com que essa terra que recebeu a semente, que é o fruto do nosso esforço, que ela frutifique, que ela gere, né, o fruto, né, da nossa semente. E se você puder, então vai comigo agora no Novo Testamento, lá no livro de Romanos, para ficar muito claro isso. Romanos, capítulo 8, né, no versículo 28, né, um versículo muito conhecido, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas, olha só, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por seu propósito, que são chamados através da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ouvir a palavra e guardar os mandamentos para praticá-los, não é? Então, todas as coisas cooperam, né? O universo conspira a favor de todos aqueles que amam a Deus. E amar a Deus é ouvir a sua palavra, não é? E guardar os seus mandamentos. E para terminar, não é? Vamos voltar lá em Marcos capítulo 4, no versículo 29 vem a recompensa. No versículo 29 fala assim: e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa, ou seja, a colheita. Então, é hora de nós colhermos, aquilo que nós plantamos. Porque pelo poder de Deus, uma vez que nós esperamos nele, confiamos nele, então Deus, ele move todas as coisas no devido tempo, e traz para nós. Nossa parte é lançarmos a semente na terra, e superarmos todos os fracassos, todos os obstáculos, porque Deus não vai fazer diferença, para nós. Todos os obstáculos que todas as pessoas têm, vai vir para nós. Quando Jesus fala da parábola, do homem que edificou a casa sobre a rocha, a chuva vem sobre todos. Mas nós, quando nós temos a palavra de Deus em nosso coração, e nós praticamos os ensinamentos e a revelação do Espírito Santo, nós temos a certeza que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Amém? Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos, fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nela existe o ensinamento, meu Pai, para alcançarmos a nossa vitória, para sermos bem-sucedidos, para alcançarmos os nossos sonhos, por maiores e mais impossíveis que possam parecer, para nós alcançarmos as tuas promessas, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra fique em nosso coração como uma instrução e que alcance todas as vidas que a ouvirem. Senhor, em nome de Jesus, que elas sejam seguidas de sinais, prodígios e maravilhas, ou seja, que o teu poder venha e confirme tudo aquilo que está nas tuas palavras, na tua promessa, meu Pai, para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Eu queria só lembrar, que todos os domingos, às 10 horas da manhã, na nossa igreja lá em Ribeirão Pires, estão tendo os cultos presenciais. Eu queria convidar vocês para estarem lá, conosco. E também dizer que na igreja de Vila Nova Cachoeirinha, também estão tendo as escolas bíblicas, que é através da plataforma T-Link, e que, se você desejar participar, você pode pedir para o presbítero Fábio, para a presbítera Cleia, que estão à frente desse trabalho, e eles te enviarão um link. Vocês vão aprender muito a respeito da palavra de Deus, e assim sendo, ser fortalecidos na palavra para as suas vitórias. Lembrando também que na quarta-feira nós temos o nosso encontro às 20 horas no grupo familiar,
e nós estamos aprendendo com o professor Nessim, né, importantes lições, né, vindas da Bíblia a respeito da lei e da graça, né, ensinamentos que também completam, né, na nossa vida as instruções de Deus para a nossa vitória, para alcançarmos as promessas de Deus, para continuarmos firmes. E finalmente, né, lembrando, o nosso culto que vai ao ar todos os domingos às 10 horas, ele fica gravado para que todos aqueles que quiserem ouvir a palavra, né, possam ouvir durante o melhor horário, durante o domingo ou mesmo durante a semana, e assim sendo, ouvir as instruções de Deus, as mensagens de Deus para a vitória nas suas vidas e nas suas famílias, né, nos seus familiares, em tudo que fizerem. Deus abençoe a todos, um bom domingo, né, e até quarta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, no grupo familiar, em nome de Jesus.